A gente já tá aqui com a Juliana Rosa dentro do estúdio com a gente. Daqui a pouquinho vem a economia para vocês. Aqui tem fila, gente. E a gente gosta assim. Boa tarde, Ju. Boa. Tudo bem? Tudo bem? O Renan falou, tá voltando. Eu aqui me arrumando, se ajeita. Mas, assim, quem sabe faz ao vivo. É isso. É isso. Ju já tá aqui com a gente, mas eu tenho que fazer uma conexão com Brasília, que o Rodrigo Orengo chegou primeiro, viu, Ju? Pegou a fila, pegou o número antes. Pegou a senha primeiro. Oi, Orengo, boa tarde para você. Tudo bom? Boa tarde. Já trouxemos aqui, Orengo, com os nossos repórteres aí de Brasília, do seu time, as informações sobre a votação da reforma tributária, da tentativa de colocar, então, o PL de corte de gastos, inclusive a PEC, ou seja, a força-tarefa parece que caminha, mas aí tem a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que vai botar para votar. Voto já é outra coisa, né? É mais difícil realmente garantir justamente o número necessário para aprovação. Agora, na reforma tributária, Adriana, a gente vê que já está encaminhado, né? O grande problema, o desafio maior é realmente projetos do pacote de corte de gastos. Agora, a notícia importante é que o primeiro já entra na pauta hoje, já vai para voto hoje. E é um projeto importante que ele limita lá, ou permite a limitação de emendas parlamentares. Então, os parlamentares estão, inclusive, tentando fazer uma sinalização. Aí o governo estabelece que, num cenário de dificuldade, poderá estabelecer lá justamente um limite de liberação de emendas, né? Então, é uma sinalização. Amanhã tem um projeto que é o principal, que limita lá a 2,5% o aumento do salário mínimo, o reajuste do salário mínimo e ainda a proposta de emenda à Constituição. Então, o calendário está definido. Hoje, a reforma tributária, o primeiro projeto pacote de corte de gastos na Câmara. Amanhã, as duas outras propostas, quinta e sexta, aí está reservado para discutir orçamento. Se passar na Câmara, aí a gente tem a discussão ainda no Senado. Só para você ter uma ideia, uma proposta de emenda à Constituição, para mudar a Constituição, são 2 votações na Câmara e 2 no Senado. Essa aí realmente é mais difícil. Agora, Adriana, muita gente pergunta sobre aqueles temas, né, mais difíceis, que tem muita pressão contra. Por exemplo, teto de gastos, né? Mexer com o teto de gastos de servidores, né? Ou estabelecer que o teto seja respeitado, evitar o supersalário. Também ainda as mudanças para os militares. São temas mais difíceis que podem ficar para o ano que vem. Então, pelo menos agora a gente tem esse calendário estabelecido. A ideia é avançar hoje na Câmara e depois liberar para votar no Senado. Até porque, por exemplo, o projeto de lei dos militares para restringir, colocar uma idade mínima de 55 anos, acabar com aquela história absurda da morte ficta, o militar expulso e é considerado como se tivesse morto para pensão, enfim, para os pagamentos serem feitos à viúva de marido vivo. Então, tudo isso acaba de ser enviado. Então, dificilmente, até pelo calendário que já está lotado, difícil que se vote agora. Agora, Orengo, inclusive, o presidente da Câmara falou na possibilidade de sessão conjunta. Câmara e Senado votando junto pode ser a única saída para conseguir votar, ou a PEC você acha que tem pouca esperança? PEC realmente é mais difícil, né? A sessão conjunta é para análise orçamentária, então reúne lá deputados e senadores, né, naquela sessão que todo mundo tem que votar antes do recesso parlamentar, né? Para liberar, inclusive, os deputados e senadores para entrar em recesso, tem que ter essa sessão aí conjunta, e aí se vota o orçamento. Agora, o importante é o seguinte, para votar o orçamento do ano que vem, é importante saber quais são as bases do orçamento. Por exemplo, a questão do salário mínimo. Então, tem que primeiro votar o projeto de pacote de gastos para saber qual vai ser o reajuste para colocar no orçamento do salário mínimo. A regra atual prevê crescimento do PIB e inflação. Com o projeto, se for aprovado, aí já muda de figura, você cria um limitador. E por que o governo está de olho nessa história do salário mínimo? Porque tem impacto em previdência, em pensão, em programas sociais atrelados. Então, são temas que são muito importantes aí do ponto de vista econômico. Mas seria bom aproveitar a oportunidade, Adriana, para tocar naqueles temas mais sensíveis, inclusive a história do supersalário do servidor, inclusive a história dos militares. Mas como a pressão é demais nesses setores, deve ficar para o ano que vem. Ou se vota o mínimo ou não se vota nada, né? No final das contas, tem que escolher ali os pontos que ainda vai dar para votar. Já quero concluir com você, Orengo, para depois passar a bola aqui para a Ju. O assunto da Ju, obviamente, é esse dólar que chegou a 6,20, agora está um pouquinho mais baixo, mas quero ver se tem alguma repercussão política sobre isso. Porque no momento em que o Congresso está nesse esforço concentrado, na última hora, nos últimos momentos do ano, para tentar votar um pacote de equilíbrio fiscal, o dólar chega nesse absurdo. Como é que está a repercussão política em relação a isso? Subindo de novo, estava 6,7 no começo entre nós, agora está 6,9. Reflexo direto, viu? Reflexo direto.
Olha aí, realmente é algo que preocupa e preocupa demais. E o que se espera é que o Congresso ele cumpra o seu compromisso, né? E um compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vieram a público em algumas oportunidades, inclusive quando se discutiu aí o envio do projeto ou do pacote de corte de gastos, para dizer que, olha, podem contar com o Congresso no sentido de buscar o equilíbrio fiscal. Em última análise, as propostas têm como objetivo equilibrar as contas, né, para ter impacto, inclusive, na taxa de juros, no dólar, né, para dar uma freada aí, realmente nesse cenário que preocupa e preocupa demais. Então, o que se espera é que os parlamentares deem a resposta no plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que não tem como garantir voto, mas o que o governo está esperando é um acordo, primeiro de procedimentos, depois de deliberação, para conseguir os votos necessários e, por exemplo, hoje, já votar uma reforma tributária sem tantas concessões que foram feitas no Senado, até para dar uma sinalização aí, para tentar melhorar esse clima. Tá certo. Obrigada, viu, Orengo? Sei que a agenda tá cheia aí também, mas qualquer novidade avisa a gente aqui do que avançar aí no Congresso. Bom trabalho, até mais.